Continuando a nossa resolução do simulado 1, 2019, ensino médio, matemática do curso da Zambuja, questão 14, questão sobre divisão polinomial. Vamos lá. Numa divisão exata, temos o dividendo igual a x ao quadrado menos 3x menos 70, o quociente é x menos 10, uma divisão exata. Divisão exata significa que o resto é zero. Então vamos dar uma olhadinha aqui, x ao quadrado menos 3x menos 70, só para a gente montar a divisão, dividindo por x menos 10. Vai dar um quociente que eu não sei quem é, mas vai dar resto zero. Aí a pergunta é, qual é, aliás, troquei aqui, né? Deixa eu, na verdade, mudar aqui. Peraí que eu troquei Bom, na verdade até eu posso deixar isso aqui. Eu fiz errado. Primeiro, na verdade, nós temos uma divisão em que o quociente, né? O quociente é x menos 10, eu troquei aqui na hora de montar, né? O quociente é x menos 10. E o divisor é que eu não sei quem é. O divisor eu não sei quem é, tá? Só que se a divisão é exata, lembra comigo que a prova real da divisão, que vale tanto para a divisão tradicional euclidiana, né, com números, quanto para a divisão polinomial, a prova real de uma divisão é multiplica esses dois que tu fabrica esse aqui. Então isso significa que esse vezes esse dá esse. E aí, tanto faz tu dividir pelo divisor ou dividir pelo quociente. Portanto, se tu dividir pelo quociente, o que vai aparecer como resposta é o divisor. Acabou que eu escrevi errado ali, mas eu vou precisar dessa na verdade, tá? Então, a partir da dica do exercício e da prova real, a gente migra para essa outra divisão aqui. Portanto, realizando essa divisão, vamos realizar ela aqui, x ao quadrado menos 3x menos 70 dividindo por x menos 10, vai aparecer o divisor para a gente. Vai aparecer no quociente. Então, eu vou ter que botar um x aqui, x vezes x, x ao quadrado, mas troco o sinal, x vezes menos 10, menos 10x, mas troco o sinal, fica mais 10x. Em seguida, faz o cancelamento, aqui sobra 7x menos 70, e agora tem que ser o 7, né? Só para confirmar, 7 vezes x, 7x, e 7 vezes menos 10, menos 70, mas vem para cá trocando o sinal e fechou todas. Portanto, aqui está o outro personagem, né? Que aqui aparece como quociente, mas ele na verdade é o divisor da primeira divisão que foi citada, x mais 7, letra B, portanto, tá? Questão número 15, mais uma questão desse mesmo assunto, o resto da divisão desse por esse, né? Vamos fazer então aqui a divisão sem perder muito tempo. X ao cubo menos x ao quadrado. Quem gosta pode botar um 0x aqui, mas não é obrigatório. Mais 1, dividindo por x menos 2. Preciso então de um x ao quadrado aqui embaixo para fazer x ao quadrado vezes x virar x3. Não esquece, quando vem para cá, troca sinal. X ao quadrado vezes menos 2, menos 2x ao quadrado. Vem para cá trocando o sinal, fica mais 2x ao quadrado. Terminamos a primeira etapa. Cancela. Sobra x2, o 0x, se tu quiser manter, e o 1. Agora eu tenho que botar um x aqui embaixo para que x vezes x dê x ao quadrado. E vai dar, né? E vai vir para cá com o sinal trocado, como tem que vir. Depois, x vezes menos 2 seria menos 2x, mas vem para cá como mais 2x. Tá? E aí, então, agora, cancela. Aqui fica 2x e desce o 1 ali. Uma última etapa será necessária, eu vou colocar o número 2 aqui, que daí 2 vezes x dá 2x, e vem para cá trocando o sinal. E 2 vezes menos 2 dá menos 4, e menos 4 vem para cá trocando o sinal como mais 4, e assim a gente chegou, não sei se saiu aqui, assim a gente chegou em 5, como o resto dessa divisão, e a resposta B te aguarda ali, questão bem mais acessível, mais tranquila, né, no balanceamento das questões. E agora entramos nas questões de geometria. Questão número 16. Na figura abaixo, as retas RS são paralelas e nós queremos o valor de x mais 7. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente tem aquela dica muito legal dada em aula, né, pelos professores, que é quando tu tem paralelas e tu tem esses bicos aqui, né, e aqui, tá? Esses bicos, a gente pode puxar, então, mais paralelas passando pelos bicos. Mais paralelas. Então, nós temos agora 4 retas paralelas aí. Desculpa o meu desenho, mas vamos fingir que elas são paralelas, tá? E aí a gente pode usar o seguinte.
Se isso aqui é 150, esse pedacinho aqui, ó, é o que falta, esse pedacinho aqui é o que falta para fechar 180, ele vale 30 graus. Depois, por alterno interno, eu tenho que aqui também é 30 graus. Então, esse ângulo é 30. Depois, relembra que o ângulo inteiro era 54, portanto, está faltando 24 do lado de cá. Mais uma vez, olhando o corredor entre as paralelas, nós temos de novo alterno interno, esse ângulo aqui, então ele também é 24. Novamente, se o ângulo inteiro era 62, esse outro pedaço que está faltando é 38. Portanto, 38 está ali. E novamente, se eu pegar essas duas paralelas e usar alterno interno, esse ângulo também é 38. Lembrando, né, pessoal, alterno e interno, eles estão entre um corredor de paralelas, porque são internos, né? Eles alternam em relação à transversal e eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Logo, 38 aqui e uma última vez, OPV, opostos pelo vértice, o x então vale 38. Muito cuidado com a armadilha, né? X igual a 38 está correto e a letra A te espera lá com 38. No entanto, a pergunta da questão é qual é o valor de x mais 7. Portanto, para responder à pergunta, nós não podemos esquecer de somar 7 graus. Então, a nossa resposta será 45 graus, letra C. Portanto, esse tipo de armadilha tem nas provas e o nosso simulado, então, traz isso para tu aprender a lidar com essa situação. Tá bom? Vamos para a próxima. Questão número 17, né? Essa questão aí que foi feita uma errata depois nas turmas, né? E aqui para ti, então, eu te apresento a resolução já com essa errata feita. Na ilustração abaixo, os segmentos DC, DE e EA, todos têm a mesma medida, são segmentos congruentes. Então, esse segmento é do mesmo tamanho que esse, é do mesmo tamanho que esse, certo? E o ângulo CDB é um ângulo de 17,25 graus. 17,25 graus. Chamando o ângulo BAC de x, chamando esse ângulo aqui de x, qual é o valor de 8 vezes x? E aí a gente vai ter que usar alguns recursos, né? O triângulo AED é um triângulo isósceles, portanto ele também tem dois ângulos iguais, os dois medindo x. O ângulo DEC, esse ângulo aqui, ó, ele é externo do triângulo AED. E pelo teorema do ângulo externo, ele vale a soma dos dois internos que não são vizinhos dele. Então esse ângulo aqui é a soma dos dois x. Migra para o triângulo EDC e percebe que o triângulo EDC também é isósceles, o que faz com que esse ângulo também seja 2x. E mais uma vez, observa agora o ângulo CDB, o ângulo do exercício, o ângulo CDB, e tenta perceber que o ângulo CDB é ângulo externo do triângulo grande. Deixa eu tentar destacar esse triângulo grande. Do triângulo CDA. Então, o ângulo de 17,25 é externo do triângulo CDA. Então, ele é a soma dos dois ângulos não vizinhos a ele. Assim, nós temos que 17,25 graus é igual a 3x. Então, se tu passa o 3 dividindo, x é igual a 17,25 sobre 3. E como tu quer saber o valor de 8x, multiplica por 8 dos dois lados, certo? E aí tu vai chegar, então, ao final dessas contas aqui, sem grande dificuldade, em 46 graus. Portanto, letra D é a tua resposta da questão 17, uma questão um pouco mais exigente aí dentro da geometria, né? Questão 18. Um triângulo isósceles possui um de seus lados medindo 3 centímetros, sabendo que seus três lados possuem medidas inteiras em centímetros, assinale a alternativa que apresenta o menor perímetro possível para este triângulo. Então cuida, o teu triângulo é isósceles, um lado mede 3
e os três lados têm medidas inteiras, tá? Então nós poderíamos tentar fazer um perímetro bem pequenininho, fazendo o nosso triângulo ter medidas 3, 1 e 1. Né? Peguei a menor medida possível ali, que é 1, né, para o lado. Mas tenta te lembrar da condição de existência de um triângulo. A condição de existência é, cada lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Menor. Portanto, esse triângulo não é possível, já que 3 não fica menor do que 1 mais 1. Tá? Uma outra possibilidade, então, é tentar com 3, 2 e 2. Ele tem que ser isósceles, né? E eu quero o menor perímetro possível com medidas inteiras. 3, 2, 2, 3 fica menor do que 4. Fechou. Esse triângulo respeita as condições de existência de um triângulo. Cada lado menor que a soma dos outros dois. E o perímetro que nós queremos, né? Nós queremos isso, o menor perímetro possível, está dando 3 mais 4, 7. Letra A, portanto, é a nossa resposta para a questão número 18, que envolveu triângulo isósceles, perímetro e condição de existência, mas uma questão bem acessível, bem tranquila. Questão 19. Considere um triângulo ABC isósceles com AB e AC iguais e ambos maiores que BC e um ponto D que será marcado sobre o segmento AC de modo que AD, BD e BC fiquem iguais. Então tem que cuidar para ver como é que a gente vai desenhar tudo isso. Queremos a medida em grau do ângulo BAC. Bom, vamos tentar fazer um desenho, né? Nós temos aqui então um triângulo, que vai ser um triângulo isósceles. Eu preciso que AB seja do mesmo tamanho que AC. E ainda eu vou marcar um ponto sobre o lado AC, como ele me pediu, um ponto D sobre o lado AC, de modo que esse ponto, quando eu ligar ele aqui e aqui, todo mundo fica do mesmo tamanho, ó. AD do mesmo tamanho que BD, do mesmo tamanho que BC. É o que está escrito ali. Aí a gente quer a medida do ângulo BAC. Deixa eu achar aqui, peraí. BAC. Ah, esse aqui que eu quero. E essa questão então vai ser resolvida de forma similar à questão 17, quer ver? Ó, olha para o triângulo ADB. O triângulo ADB que nasceu pra gente é isósceles, porque esses dois lados aqui são iguais. Logo, esse ângulo também tem que medir x. Depois, esse ângulo aqui é ângulo externo desse primeiro triângulo que eu te mostrei. Portanto, ele é a soma dos dois internos que não são vizinhos dele. Depois, olhando para o triângulo BDC, olha para o triângulo aqui de baixo, BDC, ele também é isósceles. Logo, esse ângulo também tem que valer 2x. E agora, lembra que o triângulo original, deixa eu desenhar de novo o triângulo original aqui para ti. O triângulo original, ele é um triângulo isósceles também, ele te avisou lá no início. O triângulo ABC, o triângulo original, é isósceles. Portanto, esses dois são iguais. E se nós descobrimos na nossa brincadeira que esse vale 2x, esse tem que valer também. Ah, agora vai. Então, nós temos que os ângulos são x mais 2x mais 2x, então a soma dos ângulos está dando 5x, mas a gente sabe que a soma dos ângulos internos sempre tem que dar 180. Logo, o x tem que valer 36 graus. Essa é a nossa resposta, que está ali na letra E, te aguardando, certo? E última questão do nosso simulado, também envolvendo geometria, mas aqui com um pouquinho de sistemas, bem fácil. Um triângulo ABC tem lados A, B e C que respeitam essas três equações, a gente já volta ali. Sendo assim, é correto afirmar que esse triângulo, letra A, é escaleno e retângulo, não é isósceles e é acutângulo, não é equilátero, mas é isósceles e obtusângulo. Então as alternativas elas estão falando sobre classificação, né, em relação aos lados e em relação aos ângulos. Vamos tentar descobrir então quanto é que medem os lados para a gente poder ter uma noção disso. Se vocês olharem bem para a equação 2, ela é bem fácil de ser resolvida. A equação 2. O 3 que está multiplicando pode passar dividindo. E se ele passa dividindo, tu vai ter que 10 menos B é igual a 4, porque o 3 foi dividindo. E aí passa o B para cá, traz o 4 para cá, tu descobre que o B é 6. Agora tu vai com o B nas outras duas e busca o A e o C. Por exemplo, vai com o B na primeira. Tu tem que 2A mais 6 é 14. O 6 vem para cá, dá 8. O 2 vai dividindo, o A vale 4. Agora vai com o B na terceira equação.
C ao quadrado menos B dá 58. Então, C ao quadrado menos 6 dá 58. O 6 negativo vem para cá somando, fica C ao quadrado é igual a 64. E se deu 64, então o quadrado, né, tirando ali o quadrado, vai acabar dando 8. O C vale 8. Então, eu já tenho os lados do triângulo. Os lados, então, são 4, 6 e 8. Esse triângulo, então, é um triângulo escaleno, certo? Então, assim, ele é escaleno? É. Ele não é isósceles? Ele não é isósceles, é verdade. Ele não é equilátero? Ele não é equilátero. Não é isósceles. E esse triângulo não é possível, pois contraria as condições de existência. A letra E está errada, porque, se tu olhar bem, cada lado é menor que a soma dos outros dois. Então, a letra E não é a nossa resposta. Porém, todas as outras ainda estão no páreo. Então, nós vamos ter que usar um outro filtro, que é saber se o triângulo ele é acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Para isso, a gente usa um teorema chamado síntese de Clairaut, que é basicamente pegar o maior lado, elevar ao quadrado, pegar os outros dois e elevar ao quadrado também, mas fazer o quadrado do maior lado contra a soma dos quadrados dos outros dois, o que lembra muito o teorema de Pitágoras. A gente pega o maior lado, eleva ao quadrado e faz um confronto dele contra os quadrados dos outros dois lados. E vê quanto é que vai dar isso. Do lado de cá deu 64, do lado de cá deu 36 mais 16, e isso dá 52. Se esse cara ganhou sozinho a batalha, é porque ele é grande demais. Então nós estamos falando de um triângulo obtusângulo. Caso desse empate, o triângulo era retângulo, e caso desse a lógica, os dois ganhassem do que estava sozinho, o triângulo seria acutângulo. Isso aí está nos nossos estudos. Portanto, esse nosso triângulo ele é escaleno e obtusângulo. E a resposta que nos serve é a letra D, que diz que ele não é isósceles, está certo, e é obtusângulo. As outras estão erradas, tá? Porque ele não é isósceles, eu nem tinha lido isso, né? Não é acutângulo, não é retângulo. Então, letra D é a nossa resposta. E assim, fechamos essa conversa e a resolução do simulado 1 de matemática de 2019 do curso da Zambuja, aplicado ao ensino médio, às turmas de preparação para Colégio Militar, Colégio Tiradentes, Colégio Militar de Santa Maria, enfim. Espero ter te ajudado nos teus estudos e até a próxima. Tchau!